41, versículo 40. Oh, Senhor Jesus. Acharam? Vamos ler? Amém. Versículo 40, irmão. Capítulo 41, versículo 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Aleluia. Aqui esse versículo fala sobre a administração, né? Ou administrarás a minha casa, né? Amém. Essa aqui é uma palavra de Deus falando para nós, né? Administrarás a minha casa, no caso como um dispenseiro, né? Sim. Aquele que pode administrar as riquezas, né, de Deus. Verdade. É a minha casa, né? Olha só, vamos ler agora Lucas 10, fazer uma ligação, Lucas 10. Nós vamos trabalhar um pouco sobre a administração do tempo, viu, irmãos? Como administrar a casa do Senhor. Amém. E é um pouco mesclado com também parte humana também, né? Amém. Lucas 10, versículo 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, eu vou trabalhar essa porção, irmãos, de uma maneira subjetiva, né? Não de uma maneira literal, mas eu vou trabalhar de um aspecto subjetivo, aplicando pontos práticos, né? Que a gente possa tirar lições práticas para o nosso serviço ao Senhor, né? Então, Hebreus 3:6 ainda, né? Como base. A leitura Hebreus 3:6. Aleluia. Fala: Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a sadia e a exultação da esperança. Então, essa palavra, num sentido subjetivo, né? O Senhor está falando para nós, né, irmãos? Administrarás a minha casa, né? Amém. Então, não vou trabalhar a pessoa de José, embora dá para trabalhar muito usando a pessoa de José com relação à administração, né? Mas Deus deseja, irmãos, que nós possamos administrar, né? Amém. A casa dele, né? Amém. E essa casa dele somos nós, né? Amém. Então, essa questão prática, né? Como a gente administrar o tempo, né? Sim. Aqui em Lucas 10, vamos ler Lucas 10 de novo. No início de Lucas 10, hoje de manhã nos foi apresentado uma parte espiritual, né? O plano de Deus na vida de um comportor, né? Amém. Então sempre assim o Senhor ele começa com um encargo espiritual, mas também no final do capítulo ele mostra a parte prática humana, né? E também a parte da administração. Então, em Lucas 10, versículo 1 fala: depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Depois disto, então, irmãos, o Senhor designou, né? Eu pergunto para os irmãos: quem aqui sente no seu coração que foi designado por Deus? Amém. Se sente? Nós, irmãos, o Senhor ele nos designou. Amém. E quem é designado, ele é enviado, né? Sim. Sim. Para que o precedessem em cada cidade. Amém. Nós estamos aqui Verdade. para preceder o Senhor, né? Em cada cidade onde ele estava para ir, né?
Deus quer alcançar uma pessoa, aí Ele envia a gente, né? Para a gente anunciar o reino do Senhor, e o Senhor, Ele vai como o Espírito, né? Mas aí Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, né? Então aqui é uma advertência de Deus, irmãos, é que os trabalhadores são poucos. Você percebe aqui também por essa reunião, né? Somos poucos, embora a seara é tão grande, né? Mas o Senhor pede para nós também orar, né? Rogar ao Senhor que mande trabalhadores, e Ele vai mandar, né? Amém. E o versículo 3 fala: ide, eis que vos envio, né? Aqui mostra a maneira como o Senhor nos envia, como cordeiros para o meio de lobos. Então, o Senhor, essa palavra de encorajamento aqui, ó, ide, Ele nos envia como cordeiros, né? O Senhor sempre compara os seus filhos como ovelhas, como cordeiros, como rebanho. Então, Ele nos envia como cordeiros, irmãos, né? Como cordeiros. E, claro, lobos na Bíblia é uma figura de um falso cristão, né? Aquele que tem uma vida que se disfarça, né? De aparência. E nós estamos em meio, irmão, vivendo hoje a realidade da Laodiceia, na questão da dispensação de Deus. E nós não podemos ser esses lobos, nós precisamos ser esses cordeiros, né? Sim. Os cordeiros são os enviados. Os enviados, aqueles que o Senhor envia, né? Sim. Aqueles que o Senhor designou, aqueles que o Senhor enviou, né? Sim. Mas aí a gente precisa saber administrar, igual José, né? José, ele era muito bom administrando, né? Recursos, né? Igual ele estava falando, questão dos mantimentos, nunca faltou nada para as pessoas. E o Senhor nos confia o quê? Livros, né? Nós temos essa questão da porcentagem de dinheiro, coisas práticas que a gente precisa saber administrar pessoas, administrar o tempo. Também administrar o tempo é muito bom. O Senhor nos dá 24 horas, né? Para poder administrar o tempo, né? Nós queremos a presença de Deus, mas Deus também deseja a nossa presença, irmãos, né? E Ele conta o tempo que nós passamos na presença dEle. Então aqui em Lucas 10, versículo 38, vou aplicar essa palavra usando Marta e Maria, né? Vou trabalhar essa porção aqui. Eu vou aplicar como dois comportores, tá? Um comportor é aquele que porta a palavra de Deus, né? Quem aqui porta a palavra de Deus? Amém. Então, olha só, vou mostrar aqui dois comportores administrando o tempo de uma maneira diferente, né? E às vezes por falta de administração nós não podemos ir longe no nosso chamado, né? No nosso propósito que Deus tem para nós. E aqui fala que indo eles de caminho entrou Jesus num povoado. Esse povoado aqui é Betânia, né? Betânia representa o viver da igreja, né? Um lugar simples onde tinha Lázaro, que é a palavra, né? Tinha Marta, que é o serviço, tinha Maria, que é as ofertas, né? E tinha mais quem tinha? Estava Judas também. Estava Judas também, Judas, né? que é nossa condição a vez. Estava Judas também. Mas aí, irmão, Betânia é um lugar simples onde o Senhor gosta de estar, né? Sim. Igual uma reunião simples como essa aqui, ó. Eu creio que o Senhor está aqui porque na Bíblia ele estava em lugares simples, né? Ele não estava em Jerusalém, né? Mas ele estava em Betânia, né? Amém. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, né? Amém. Isso aqui, irmãos, aplicando a nossa vida, representa um servo de Deus, alguém que hospeda, que recebe Jesus na sua casa, né? Como a gente viu, a casa do Senhor, nós somos essa casa, né? Então, Sim. quando a gente recebe o Senhor, a questão agora é quem é Jesus em nosso interior, né? Sim. Se Ele é o dono ou Ele é o hóspede, né? E a gente percebe isso na questão do tempo, né? Se Jesus, como Ele comanda e administra o tempo na nossa vida, né? Como se Ele fosse o dono ou como se Ele fosse um hóspede, né? Alguém que a gente dá uma atenção, tipo assim, em determinado momento, né? Eu vou te atender das 5 às 6, enquanto você é um hóspede, né? Mas depois que você for embora, eu continuo a minha vida, entende? Como se fosse que a gente só vive uma vida cristã só nas reuniões, sabe? Ele que vai ter o controle e Ele vai ter liberdade de poder acessar, né? Em vários lugares do nosso interior. Tem lugares do nosso coração que nós não permitimos que Jesus entre, né? Senhor, você não vai entrar aqui, né? Você não vai entrar nesse lugar.
E então Jesus ele não tem liberdade, mas se a gente abrir o nosso coração, todo o nosso ser, ele vai poder entrar e limpar toda a sua casa, irmãos. Essa casa somos nós, né? E essa Marta aqui, sabe o significado de Marta? Quer dizer patroa, né? Patroa, senhora, é aquela que manda, representa nós, né? Nós somos patrões da nossa vida, né? Aqueles que mandam, que falam o que fazer. Já Maria tem um outro significado, né? Então tinha uma irmã chamada Maria. Maria, um dos significados no hebraico, aramaico, é pura, né? É pura, então alguém puro. Nós sabemos que os puros de coração são aqueles que o Senhor busca, né? Amém. Aqueles que vão ver a Deus. Amém. E Maria, ela administrou o tempo muito bem, por isso que ela foi lembrada, né? Pelo Senhor. E esta, olha só como que ela administrava o tempo. Esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Então aqui ela administrava o tempo aquietando-se, né, na presença do Senhor. Aleluia. Ela tendo a presença de Deus, né, mas o Senhor tinha a presença dela, né? Ela tinha a atenção dela, né? Tinha a presença dela. E isso aqui, irmão, representa de uma maneira prática no nosso tempo 24 horas, né? Nós como servos de Deus, é importante a gente quedar-se aos pés do Senhor, né? Amém. Se aquietar todos os dias, né? Isso aqui, Maria, ela foi transformada, mas foi pela renovação, né? Ou seja, isso tem que ser algo renovável, né? No nosso dia a dia, nosso relacionamento com o Senhor, né? Então, o que seria de uma maneira prática estar aos pés do Senhor, né? Vamos ler aqui em Lucas ainda, né? Capítulo Deuteronômio 33, irmãos. Deuteronômio 33, versículo 3. Isso aqui, Maria representa um comportor puro, né? De coração puro. É aquele que quando ninguém vê, irmãos, ele se aquieta na presença do Senhor, né? Se assenta aos pés do Senhor. Então aqui fala, né? Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Os teus comportores estão na tua mão, amém? Amém. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Então, estar aos pés de Jesus, irmãos, é o lugar mais abençoado do planeta, amém? Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Então, essa porção aqui é a porção mais apropriada para todos aqueles que servem ao Senhor, né? É a porção mais apropriada é se colocar aos pés, né? Então, porque o pecador, irmãos, ele confessa ali seu pecado, né? Olha só, eles aprendem das tuas palavras. Então, administrar o tempo, né? O tempo é um presente de Deus, é o nosso maior presente, né? Nós temos 24 horas para administrar da melhor maneira, né? Então, quanto tempo que a gente gasta, né? Quanto tempo que a gente gasta, irmãos, na presença do Senhor, né? Amém. O tempo, tem um livro, né, que eu recomendo os irmãos lerem, se chama Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, né? Mostrando que o Senhor, ele conta o nosso tempo quando a gente está no Espírito, né? Quando a gente se senta para aprender as palavras. Então, essa aqui é a Bíblia, né? Nós, como servos de Deus, nós precisamos aprender. Por quê? Porque nós não sabemos, né? Aprender a... Amém? Precisamos aprender, parar um tempo e aprender as palavras do Senhor, né? Aprender. Nós não sabemos, né? De uma maneira... não de uma maneira assim, só no conhecimento, né? Mas de uma maneira prática, né? Eu preciso parar... e aprender esse livro, né? A palavra que o Senhor deixou para nós, e isso precisa me aquietar, né? Parar tudo, irmãos. Isso aqui vai nos fundamentar e nos fortalecer. Já em Lucas 8 tem uma outra porção de ficar aos pés de Jesus, né? Então nós temos, porque aqui, na verdade, irmãos, tem dois servos de Deus, né? Os comportores como Marta, os comportores, está indo? Tá bom, amém.
como Maria, né? Sim. São dois tipos de comportores, irmãos. E olha só, no versículo 35 aqui fala da cura do Gesareno endemoniado, né? Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem que saíram, os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror, né? Então esse endemoniado aqui, ele foi aos pés de Jesus, né? Quer dizer o seguinte, irmãos, nós temos uma facilidade algumas vezes, né? Assim como Pedro, né? Num instante ele recebeu uma revelação de Cristo, né? Poucos minutos depois ele já estava possesso por Satanás, né? Então muitas vezes quando nós estamos na nossa alma, né? Podemos ser usados pelo inimigo, mas a maneira de nós sermos libertos é nos assentando aos pés de Jesus, né? Um lugar de descanso. É uma maneira de nós sermos libertos, né? Nós encontramos libertação aos pés de Jesus. Já em Lucas 17, versículo 16, fala: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Aqui está falando da cura de 10 leprosos, né? Que foram curados, 9 não voltaram e apenas um voltou, né? Se prostrou, se humilhou com o rosto em terra aos pés de Jesus, ou seja, ele se consagrou para poder agradecer e adorar a Deus, né? Agradecer a Deus, parar o tempo para agradecer a Deus, irmãos, isso também Deus conta, né? Quanto tempo a gente para somente para agradecer ao Senhor, né? O Senhor, ele conta isso, né? Muitos gastam tempo até pedindo, né? Mas quando Deus dá a bênção, quantos são os que agradecem, né? E ele voltou agradecendo-lhe, e este era samaritano, né? Senhor Jesus. Então aqui, voltando aqui em Lucas 10, fala que Maria, ela se quedava, né? Ela gastava um tempo lendo a Bíblia, né? Orando, lendo os livros espirituais. Muitas vezes a gente até não tem caro por um livro, irmãos, porque a gente para poder ler o livro, né? Que esse livro possa penetrar em nós, para a gente poder passar esse livro para as pessoas, né? Teve um livro que eu nunca tinha passado ele, que era Restaurando o Lugar da Habitação de Deus, né? Aí, quando li esse livro, no dia seguinte, o Senhor me deu uma experiência de ter comunhão com uma senhora, e passei o livro, né? Mas de uma maneira tranquila, porque eu tinha desfrutado, né? Eu parei para poder ouvir, né? Ouvir os ensinamentos do Senhor, né? Então, toda vez que a gente para, irmãos, isso aqui é ter um coração puro, né? Se aquietar na presença do Senhor para ouvir os ensinamentos. Então o Senhor prefere, irmãos, servos que parem para lhe dar ouvidos, né? Amém. Muitas vezes a gente faz a obra sem dar ouvidos ao Senhor, né? Sem entender o que Ele está falando para a gente só vai e faz, né? Faz a obra, mas não ouviu o que o Senhor estava ensinando, né? E a fé, irmãos, é algo que ela é dispensada pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Graças ao Senhor. Marta, olha só, é diferente. Ela agitava-se de um lado para o outro, ou seja, ela andava agitada, né? Representa aqui um comportor agitado, né? Preocupado de um lugar para o outro, andando em várias direções, né? Não tinha uma só direção. Sim. Mas ele estava indo em várias direções, Marta, né? E esse agitar aqui de um lado para o outro, quando aparece de novo na Bíblia, ele aparece para falar de um menino, né? Que em Efésios capítulo 4, 14, ele fala: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, né? Sim. Então, irmãos, não saber administrar o tempo de uma maneira adequada, né? Que é vivendo no Espírito, ouvindo, né? O Senhor na nossa consciência, parando para ouvir, nós vamos ter um viver agitado, né? Como um menino, ou seja, alguém imaturo, né? Alguém imaturo, o servo de Deus imaturo, que não consegue edificar, não consegue ajudar as pessoas, né? Então, se nós não pararmos, irmãos, para saber administrar o nosso tempo, né? Lendo a Bíblia, orando, tendo comunhão, participando das reuniões,
nós vamos ficar como meninos agitados, né? De um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, né? Teve um caso de um comportor que parou de reunir porque ele seguiu uma outra doutrina. O que quer dizer isso? Um menino, né? Artimanha dos homens, irmãos, dos homens, né? Ou seja, que nos afastam, né? Do plano de Deus, da realidade. Que mais? Com que induzem, astúcia com que induzem ao erro. Então, irmãos, ela estava agitada, né? Olha só o que fala 2 Pedro 1:3. 2 Pedro 1:3. Ele fala que o Senhor, Ele, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, né? Olha só, vida e piedade, irmãos. Mas se nós não ouvimos ao Senhor, que nos chama para a sua glória e virtude, nós vamos nos desviar desse propósito, né? E isso aqui é uma artimanha dos homens. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, a quem que nós estamos dando ouvidos, né? Embora Marta, ela tinha Jesus na sua casa, né? Eu creio que todos vocês têm Jesus dentro de vocês, né? Quantos de nós param para ouvir o Senhor, os ensinamentos, a palavra dele? Uma reunião igual essa aqui, né? Uma reunião onde o Senhor quer falar a nós uma palavra especial, específica, né? Diretamente voltada para a nossa necessidade, irmãos, que nós temos como comportores, como irmão Kisele, né? Bucafé, na comportagem SEAP. E o Senhor conta conosco, irmãos. Amém. Outro ponto aqui, ela estava ocupada em muitos serviços, né? Então, às vezes, muitos serviços a gente pega e a gente já não tem mais tempo, né, para desfrutar do Senhor, irmãos. Então, ocupada, em que sentido que nós hoje, de uma maneira subjetiva, podemos estar ocupados? Vamos ver em Lucas 14, versículo 17. Nós temos aqui 3 ocupações que tipifica todas as ocupações do ser humano. Versículo 17: a hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Isso aqui, irmãos, a hora da ceia, né? Sim. É a hora de um desfrute especial que o Senhor preparou, né? Essas reuniões de comportores, irmãos, é uma reunião nossa, né? Amém. É uma reunião que o Senhor já preparou tudo para nós, né? E Ele chama quem? Seu servo, Ele envia, né? Para avisar, igual Ele nos envia, irmãos, para nos avisar as pessoas, não é para convencer, é só para avisar, né? Que o Senhor já preparou tudo. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, né? Ou seja, estavam ocupados. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado, né? Ou seja, ele estava aqui mais preocupado, né? Com o campo, né? Com o investimento que ele fez, do que com a ceia, né? Que representa o desfrute que Cristo preparou, né? Sim. Para esse servo. É aquilo que Maria escolheu: desfrute, ouvir, desfrute de Cristo, né? Ele falou: olha, comprei um campo, preciso ir, né? Comprei, né? Ou seja, ele, em outra palavra, primeiro eu vou resolver os meus interesses, né? Do que os interesses do Senhor.